palavra do Senhor neste momento, gostaria que você pudesse estar abrindo em Salmos 133, e nós vamos estar lendo este salmo. Salmos 133. Amém? Vou estar lendo. Acompanhe na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Feche os olhos. Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Queremos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós como igreja nesta noite. Fala conosco, Pai. Teu Santo Espírito tem toda a liberdade no nosso meio, neste local e nas nossas vidas. Senhor, que eu possa ser usado pelo Teu Santo Espírito, falando de maneira clara e simples, para que todos possam entender, mas também de maneira poderosa, para que possamos sair daqui impactados, através do Teu Santo Espírito e através de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Unidade entre as gerações. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Unidade entre as gerações. Você pode repetir comigo? Unidade entre as gerações. Salmo 145, versículo 4, ele diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eclesiastes 1:4, a palavra diz assim: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. A igreja de Cristo é uma bênção. Posso ouvir um amém? Amém. A igreja batista do Cajuru é uma bênção. Amém. Mas como é bom poder participar deste tempo que o Senhor tem preparado para nós e nos dado a oportunidade de viver igreja, não em qualquer local, mas aqui na Igreja Batista do Cajuru. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: você é uma bênção. Amados, nós somos uma bênção. A nossa igreja é uma bênção. Sabe o que é legal? Sabe o que é interessante? Provavelmente aqui nessa noite, todas as gerações de faixas etárias estão representadas. E o interessante é que, como instituição, a igreja ela se destaca por isso. A igreja ela não foi instituída por Cristo Jesus para privilegiar uma geração. A igreja de Cristo Jesus ela não foi instituída para alcançar uma determinada geração. Pelo contrário, a igreja foi instituída para nós alcançarmos a todos. Ide por todo mundo. E amados, o nosso desafio como igreja é viver de fato e de direito a unidade. E é viver de fato e de direito a unidade entre as gerações. Nosso desafio é alcançar e ministrar sobre as vidas de todas as gerações. Como igreja de Cristo, nós precisamos trabalhar
a informação. Como igreja de Cristo, nós precisamos trabalhar o serviço cristão, os relacionamentos de tal forma que nós venhamos a alcançar as gerações diferentes. Dentro da igreja, crianças são importantes? Amém. Os juniores são importantes? Amém. Assim também como os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade, todos nós somos importantes e determinantes aos olhos do Senhor. Mas o desafio, amados, é muito grande. A dificuldade é grande. Quero que os irmãos pensem comigo. Numa faixa etária, nós já temos uma série de divisões que dificulta a unidade. Por exemplo, jovens universitários, jovens solteiros, jovens adultos, jovens profissionais, jovens casados com filhos. E aí, por diante. Não é fácil viver a unidade em meio a uma faixa etária como a juventude. Imagine viver essa unidade de fato e de direito quando nós pensamos numa igreja onde tem todas as faixas etárias reunidas. Dentro da igreja, nós temos os chamados tradicionais. E os tradicionais não são os batistas mais antigos, ok? Os tradicionais é uma divisão que é feita de faixas etárias. Os tradicionais são aqueles nascidos antes da década de 60. Quem aqui é nascido antes da década de 60, levanta a mão. Pode abaixar. Se eu tivesse feito a matéria sobre piadas pastorais, eu ia falar que foi algo arriscado nesse momento, levantar a mão, porque vai que Deus puxa e vai para a glória, né? Mas eu não participei dessa matéria de piadas pastorais, e se participei, talvez tenha tirado 0. Nossa terceira idade. Abaixo da década de 60, 50, 40, 30, 20, e os renés da vida um pouquinho mais para baixo. Sabe que essa faixa etária é muito interessante, porque essa faixa etária, ela vivia para trabalhar. Não é verdade? Ela não trabalhava para viver. Ela vivia para trabalhar. Sabe outra característica dessa faixa etária? Questionar não fazia parte do seu vocabulário. O pai mandou, faz. A justiça mandou, faz. A mãe mandou, faz. Essa faixa etária não tinha questionamento. Mas dentro da igreja nós temos os tradicionais, mas nós também temos uma faixa etária que chama Baby Boomers. Explosão de bebês. Porque foi o momento onde o mundo cresceu muito após as guerras. E é depois da década de 60 que esse povo nasce. E o interessante é que questionar já entra com força nesse vocabulário. É uma época de liberdade, ou de luta pela liberdade. Woodstock. Essa fase ela viveu a ditadura militar, mas essa fase, diferente dos tradicionais que não escolheram os seus empregos, trabalhava naquilo que dava e naquilo que tinha, principalmente com a terra, essa faixa etária não. Essa faixa etária já escolheu aquilo que ele queria trabalhar, essa faixa etária já escolheu as suas profissões, essa faixa etária podia se aposentar no mesmo emprego e no mesmo local. Olha que doideira, jovens. Esses caras se aposentavam no mesmo emprego. Outro detalhe, essa faixa etária vivia e vive até hoje sem apoio financeiro dos seus pais. E a maioria vieram de casas pobres. Trabalharam para comprar o primeiro Fusca, Brasília, Chevette, Chevy. Mas depois disso, e na igreja tem os baby boomers. Quem nasceu aqui
Da década de 60 até a década de 80, levanta a mão. Essa galera aí, ó, todo mundo. São vocês. Mas nós temos a geração X. Década de 80 até a década de 90. Vamos lá, essa galera da geração X aí, levanta a mão. Não, você não, Marcão. O que, Marcão? 80, Marcão? Tá bom. Essa geração, amados, foi conhecida como a geração apática. Tudo folgado. Sabe o que é interessante? Os baby boomers, que são os pais de vocês, eles tentaram criar essa geração com uma liberdade que eles não tinham em casa. Tentaram criar essa geração para que eles não precisassem trabalhar com 8, 9, 10 anos, que alguns aqui começaram a trabalhar na roça com essa idade. Por isso que acabou criando essa geração um pouco apática. Essa geração é influenciada pela tecnologia. Quem aqui, assim como eu, jogou Atari? Olha que beleza, que delícia, um Atari, né? Tinha computador de mesa, um IBM, velhão, 286, 386. Mas essa geração também, ela vive na dependência dos pais, e a maioria destes ganharam no primeiro carro. Você não falou amém, orou pouco, não ganhou o céu. Mas essa geração também podia jogar bola e brincar de pique-esconde na quadra onde morava. Não é verdade? Não era bom você andar de bicicleta na rua? Hoje em dia o João Vitor não tem a mínima ideia o que seja andar de bicicleta. Brincar de ping-pong, pega-pega, polícia e ladrão, pets, curitibano joga pets. Mas também tem a geração Y dentro da igreja. Galera que nasceu na década de 90 e nos anos 2000. Irmãos, tem gente que nasceu nos anos 2000. Você já era velho, mas nasceu. Quem aqui da década de 90 e nos anos 2000 levanta a mão? Caramba, não acredito. Mateus, pode abaixar a mão. Geração da internet. Geração que não fica 2 anos no mesmo emprego. Amados, essa geração não fica 2 anos no mesmo emprego. Já começa a coçar. Ele já quer sair porque já estão pegando no pé dele. Ele já não está aguentando sair no mesmo horário, no mesmo dia, ir para o mesmo local de trabalho. Essa geração não é fácil. E o pior, essa geração hoje já tem os melhores e maiores salários do mercado. Tudo que você usa de tecnologia, caro e bom, pode ter certeza que quem criou foi a geração Y. Tudo folgadinho. Quer dormir até meio-dia. Mas uma geração extremamente criativa. Sabe o que é interessante? Essa geração, ela gosta de pop, rock, funk e até axé e sertanejo. Diferente da geração X, que tinha um estilo musical que ele era fiel. Geração Y não. O que vinha é lucro. E agora, nós temos uma geração que está sendo estudada ainda. As universidades americanas, o pastor gosta de falar isso, né, pastor? Universidades americanas têm estudado a geração Y e agora têm estudado uma geração que chama geração Z. Talvez fique conhecida como geração Pokémon Go. Se você não sabe o que é Pokémon Go, você não faz parte dessa geração, pode ter certeza. Sexta-feira, eu estava numa célula de jovens casados com filhos. E a filha do Everton, Neto, me ajude. Qual que é o nome da filha do Everton, a maiorzinha? Lá com a Laurinha. E a Laurinha, quantos anos tem a Laurinha? Alguém pode me dizer? 1 ano e um mês? 1 ano e meio? Vocês sabem o que a Laurinha estava fazendo na célula, irmãos? Mexendo no celular.
E não somente mexendo no celular, Laurinha estava abrindo e fechando apps, colocando a Peppa para ouvir. Quero fazer uma pergunta: você sabe mexer no seu celular? Fora ligar aquele botãozinho verde e aquele vermelho, Laurinha tem 1 ano, 2, 3 meses, 1 ano e 5 meses. Laurinha sabe mexer no celular. Você já imagina o que Laurinha vai saber com 3 anos de idade? Coitado do Everton. Laurinha já sabe mexer melhor em celular do que muitos daqueles que estão aqui nessa noite. Como viver em unidade entre todas essas gerações diferentes uma da outra? A resposta é simples, porém muito difícil de ser colocada em prática. Não com palavras. Com palavras é fácil. A dificuldade é nós colocarmos isso em prática, com ações e atitudes. Com palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Só os tradicionais que não conhecem esse canto. Sabe qual é? Jesus Cristo e a sua vontade ser a prioridade das nossas vidas e da nossa igreja. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a prioridade da nossa vida e da nossa igreja, nós conseguimos viver em unidade em meio a todas essas gerações, porque não é mais o teu gosto, não é a música que você gosta, não é a música que você não gosta, não é o estilo de mensagem, mas a prioridade é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos, é muito simples, mas quando nós vivemos, é algo muito complicado. Quando Jesus e a sua vontade são prioridades em minha vida, eu amo a Deus de todo o meu coração, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, não importando a geração que ele faz parte. Terceira idade, criança, adolescentes, até adolescentes nós amamos. Estão quietinhos lá na galeria hoje, pessoal. Se eles falarem, eu vou chamar a atenção também. Uma piada, ninguém riu. Quando Jesus é o meu exemplo, quando eu sou discípulo de Jesus, eu consigo viver e conviver em meio às diferenças de gerações e às diferenças de opinião. Claro que não abrindo mão daquilo que é bíblico, daquilo que é correto, mas amando e como igreja, vivendo os propósitos de Deus, que são maiores do que tudo e todos. A igreja foi criada por Deus com um propósito. E hoje pela manhã o nosso pastor nos falou sobre isso. Se juntar a Ele na missão que é dele, de resgatar aquilo que se havia perdido. Quando a nossa igreja, e quando a igreja de Cristo, ela não vive em unidade, ela não consegue atingir e fazer próximo e fazer parte desse processo de resgatar aquilo que se havia perdido. E o interessante é que isso, a unidade, já era uma preocupação de Jesus. Ele orou, lá em João 17, 21 a 23, ele orou assim: para que todos sejam um, como tu, ó Deus, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviastes a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Sabe o que é interessante, amados? Que unidade não tem nada a ver com amizade. Unidade não tem nada a ver com ser igual. Unidade não tem nada a ver com nos identificarmos com pensamentos ou sentimentos. Mas tem a ver com uma escolha diária
que cada um de nós, como igreja, temos que viver e querer a comunhão entre nós, caminhando neste propósito, juntos, como igreja, como irmãos, juntos com Jesus, juntos com nosso Pai. As discordâncias nunca podem ser motivos para afastamento. Ninguém é obrigado a ser amigo íntimo de ninguém. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Somos amigos íntimos? Eu acho que a maioria talvez não. A Keila e o Mike fazem parte da mesma célula. Talvez não sejam amigos íntimos. Amizade, amados, é algo que acontece naturalmente, sem precisar forçar nada. Mas unidade é algo que nós precisamos nos empenhar e pagar caro o preço para que ela aconteça no seio da igreja de Cristo. Para que haja unidade, não precisa haver amizade, mas para que haja unidade, é preciso haver amor. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Precisamos muitas vezes nos disciplinar. Pastor Junão gosta de fazer isso conosco em suas mensagens. Sempre desce a lenha no nosso ombro. Nós precisamos ser disciplinados na palavra. E a disciplina também gera sobre a igreja de Cristo a unidade, porque nós precisamos ir para o alvo, e o alvo é Cristo. Amém? Uma frase já compartilhada pelo pastor Valdo, e essa frase tem que ecoar nos nossos ouvidos, e essa frase tem que fazer o nosso coração pulsar, no sentido de que o que eu tenho feito para que essa frase seja uma verdade em nossa igreja? Não basta uma igreja ter história, ela tem que ter futuro. Pastor Carlinhos Queiroz. Como nós somos saudosistas, irmãos, normalmente quando nós pensamos em igreja, o passado fala muito alto. Não é verdade? Me ajudem, é verdade? Na minha época, sim que tinha uma juventude boa. Na minha época, sim que a juventude trabalhava. Era uma juventude de verdade. Na minha época que tinha música boa. Na minha época que tinha música de verdade. Não esse barulho que acontece hoje em dia. O saudosismo é algo que pega como vírus. Até a geração X já é uma geração saudosista, sabia? Jorginho, me ajuda aqui. Diga uma banda de rock cristão melhor nos dias de hoje do que Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado, Bright, Guardian, Petra, Tourniquet. Falei, tem alguma melhor? Claro que não. Tenho certeza que a resposta do Jorginho é não. Assim como o pastor Valdo, se eu perguntar para ele aqui, pastor, fale alguns conjuntos da sua época. Arautos do Rei. Vencedores por Cristo. Não, Elvis Presley na época gospel, né? Quem sabe o pastor Valdo seja um pouco mais moderno e ele vai falar assim para mim, não, Prisma Brasil. Quem aqui da época do Prisma Brasil? Um milagre, Senhor. Né? Talvez o pastor Valdo seja um pouco mais moderno e vai falar Grupo Logos. Rebanhão. Gosto.
Agora eu vou falar aqui no pastor Valdo. Olha para mim. Gosto, preferência, não podem nos separar do propósito da unidade em Cristo Jesus que a igreja tem. Amados, o texto que nós lemos, o salmista ele quer nos ensinar sobre unidade em meio à diversidade de pessoas. O salmista quer nos ensinar sobre unidade em meio às gerações. O salmista quer nos ensinar sobre unidade em meio às 12 tribos de Israel, que eram o povo de Deus. Sendo assim, o salmista quer nos ensinar sobre unidade, porque hoje, quem é o povo de Deus? Somos nós. Pelos estudos que eu fiz, este salmo foi escrito por Davi. E ele desafia o povo desde Hermon até Sião. Resumindo, do norte ao sul de Israel, para que pudessem viver esta unidade. 12 tribos espalhadas por aquela região, 12 famílias diferentes, 12 culturas diferentes, 12 funções diferentes, mas que o salmista desafia: vivam em unidade. Abra sua Bíblia nesse texto, só para você poder me acompanhar. Salmo 133. Primeiro versículo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amados, viver em unidade só tem vantagem, não tem desvantagem nenhuma. E quando nós vivemos em união, viver juntos, unidos, nós vivemos uma boa vida e uma vida agradável. Ou uma vida boa e uma vida agradável. Você já trabalhou em algum lugar que o ambiente era extremamente pesado e desunido? Já trabalhou assim? Já trabalhou em um local onde o foco das pessoas é puxar o tapete do outro? Antes ele do que eu, cada um com os seus problemas? Você pode ter certeza que esse tipo de ambiente não tem unidade. Você já trabalhou ou conviveu em algum lugar onde a indiferença impera? Onde as pessoas são indiferentes a tudo e a todos? Sabe o que é interessante? Lugar onde a indiferença impera não tem unidade. E lugar onde a indiferença impera, a falta das pessoas não é sentida. E amados, isso causou um medo no meu coração. Ambiente onde não há unidade, a falta das pessoas não é sentida. Aonde não há unidade, os problemas das pessoas não nos comovem mais, as dificuldades das pessoas não dizem nada para nós. E com certeza, este tipo de ambiente não tem unidade. Agora, quando nós vivemos em unidade, quando onde nós estamos, o ambiente ele se torna bom e agradável, a unidade impera e reina, tão bom e agradável que dá vontade de voltar, de viver ali e de compartilhar a vida naquele local. Vivamos mais a unidade em nossos ministérios, amém? Vivamos mais a unidade em nossas células. Amados, as nossas células não podem ser invadidas pelo vírus da desunião. Pelo contrário, quando as pessoas não vão, nós devemos sentir sim a falta delas, buscarmos elas, nos importarmos com os problemas. E você, que talvez não esteja levando a sério a vida em célula,
talvez você seja o causador da falta de unidade dentro da tua célula. Porque tudo é mais importante, até um jogo de vôlei na Olimpíada. Tudo é mais importante, até mesmo uma cama quentinha em meio a uma chuva. E quando nós vivemos assim, quem sabe, eu e você, sejamos o causador para que a nossa célula, o nosso ministério, não esteja vivendo com a devida unidade. Choveu, eu não vou. Pastor Valdo, choveu, eu não vou no culto. Fez frio, eu não vou no culto. Fez muito calor, eu não vou no culto. Eu trabalho a semana inteira, eu mereço dormir até mais tarde. Eu trabalho a semana inteira, eu mereço assistir o Domingão do Faustão. Amados, temos vivido uma geração assim. Eu estou mentindo? As pessoas têm escolhido o culto que elas vão participar. E até aqui, talvez não haja problema. O problema é quando tudo é mais importante do que exaltar e glorificar o Senhor juntos em unidade como igreja. A pessoa vem apenas um culto por domingo. E ele falta naquele domingo a qual ele vem um culto só. Significa que, no máximo, ele virá quantas vezes ao mês na igreja? Uma vez. Desculpe, irmãos, mas quem vem uma vez por mês na igreja não está vivendo a unidade que Deus tem preparado para nós. A agenda é lotada, eu sei disso. As dificuldades são grandes, eu sei disso. Mas nós podemos investir mais e viver mais a vontade de Deus e as coisas de Deus para a nossa igreja. Eu entendo, compreendo muitas desculpas que eu e você podemos dar. Mas quando vivemos debaixo dessas desculpas, com certeza, não estamos colaborando para a unidade. Amados, nós precisamos decidir viver em unidade. Nosso pastor sempre nos alerta que nós devemos sair dos cultos com compromissos e desafios aceitos, compromissos e desafios para a nossa vida. E nessa noite eu quero te dizer assim: tenha unidade como este desafio. Tenha o desafio de viver relacionamentos, não importa a geração. Tenha o desafio de viver de forma clara, investindo nos relacionamentos na sua célula, investindo em discipular pessoas e investindo tempo na grande celebração. Alguns decidiram não viver em célula por algum motivo. Alguns decidiram não viver em igreja por algum motivo. Outros decidiram não participar mais de 2 cultos por algum motivo. Outros, quem sabe, decidiram viver tudo isso e têm se colocado como um pilar para que a nossa igreja possa continuar a ser a bênção que ela é. Porque o Senhor conta com nós, trabalhadores, para que o trabalho dele seja feito com qualidade e que nós possamos, em meio às gerações, fazer a diferença e nos juntar a ele na missão de resgatar aquilo que se havia perdido. Mas o texto continua, Salmo 133, versículo 2: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Amados, quando nós vivemos em unidade, nós vivemos uma vida cheia de unção. Viver uma vida de unidade com os irmãos, além de ser bom e agradável, também a unção de Cristo Jesus é derramada sobre a igreja. Aqui o salmista faz esta comparação: a unidade gera a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Em Levíticos 8, do versículo 10 até o versículo 13, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o óleo
que simboliza a unção derramada sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Ele diz assim: então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte os consagrou. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenava. Nesse texto, nós podemos entender e crer que Deus queria constituir em Israel uma nação santa e um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes significa que o povo deveria ir sempre diante de Deus para apresentar sacrifício e adorá-lo em sua presença. Por isso que ele instituiu o sacerdócio, para que o povo pudesse adorá-lo, sacrificar, ter perdão de pecados e que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Porém, o incidente do bezerro de ouro, aonde foi apresentado os sacrifícios para o bezerro de ouro e tudo mais, fez com que Deus separasse o povo de Arão para isso. Era para ser todo o povo. Mas devido a essa penalidade que o povo sofre pelo povo ir e adorar bezerros de ouro, ele pega, não, então eu vou pegar esse povo aqui, essa família, e vou ungir essa família, para que essa família possa conduzir e ser o sacerdote diante do povo. A tribo de Levi foi escolhida para ter o sacerdote dentro das famílias. Da tribo de Levi foi escolhida a casa de Arão. O sumo sacerdote era Arão, e os filhos eram sacerdotes. Contudo, para que recebesse a comissão de sumo sacerdote, Arão precisava ser ungido, e foi isso que aconteceu. Arão foi ungido. E amados, sabe o que é interessante? Arão é ungido, o povo pode adorar, o povo pode ser conduzido ao perdão de pecados, mas hoje é diferente. Hoje nós não precisamos da tribo de Levi, da família de Arão, para que nós possamos adorar o Senhor e que os nossos pecados sejam perdoados e que haja sacrifício. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Hoje nós vivemos o tempo do sacerdócio universal. Todos somos sacerdotes, pois todos temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. O véu se rasgou. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício para perdão de pecados. Jesus já fez todo o sacrifício, e o sacrifício perfeito, e nós podemos sim nos apropriar desse sacrifício e viver dessa forma. Hoje o perdão está disponível para todos nós. Você já experimentou o perdão de Deus? Ou você tem ainda experimentado uma religiosidade vazia, aonde para você poder se chegar até a presença de Deus, você precisa de sacerdotes? Você precisa de homens e mulheres para fazer isso por você? Hoje, você pode experimentar o perdão de Deus, a salvação de Deus, e você pode se prostrar e ter relacionamento com este Deus. Hoje pode ser noite de salvação para a tua vida. Quando eu entendo que a unção de Deus e a sua presença era derramada aos sacerdotes para realizar atividades religiosas, quando eu entendo que naquela época essas atividades simbolizavam a presença de Deus, e o salmista diz que acontece isso hoje no meio do povo por intermédio da unidade. Amados, se vivermos em unidade, Deus sim derrama sobre nós, assim como fez com Arão, a unção da sua presença sobre a nossa igreja. E essa presença é transformadora,
eficaz. Hoje também nós devemos e podemos viver em unidade. E esta unidade derrama sobre nós poder e unção. Essa unidade derrama sobre nós a vontade de Deus. E nós podemos viver sim como igreja dessa forma. E isso não é viver de forma pentecostal, mas é viver tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Nada daquilo que Deus tem separado para nós como Igreja Batista do Cajuru, nós devemos que se perca no vão dos nossos dedos. E se Ele tem preparado algo a mais, e o que nós precisamos é viver a unidade, que a unidade seja derramada sobre nós. Amém? Amém. Mas o texto continua. Salmo 133, versículo 3, a parte A. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Hermon é uma montanha considerada sagrada para os hebreus e para os judeus. Hoje, os árabes que estão naquela região do Hermon, eles chamam ela de Montanha Nevada. Essa montanha, ela fica localizada ao norte de Israel, e hoje, este Monte Hermon, ele divide Israel do Líbano e da Síria. Este Monte Hermon, amados, ele tem mais ou menos 2.800 metros de altura. E o cume deste monte, ele sempre está coberto de neve. Então ele é em meio a uma região desértica, existe um monte que existe neve, e se existe neve, existe água. E o interessante é que esta neve, quando ela derrete, e esta neve, ela faz um processo onde fica gotículas de água. E esse orvalho, ele rega toda aquela região. Uma região onde não tem água nenhuma. Aquele morro faz com que aconteça a fertilidade da terra. E os irmãos devem conhecer em Israel regiões desérticas, mas que possuem grande extensão de verde, que é feita pelo homem e cultivada pelo homem. E muitas dessas águas são pegas aonde? Deste Monte Hermon. A neve se transforma em orvalho, que desce pelo monte, que se transforma num pequeno ribeirão, que chama Banias. Este ribeirão Banias deságua num rio chamado Jordão, que liga o Hermon até o Monte de Sião, antes de desaguar no Mar Morto. Todas as tribos de Israel estavam espalhadas entre este caminho e sempre próximos à margem do Rio Jordão. E o Rio Jordão significa isso, aquele que desce. O Rio Jordão, ele é alimentado pelo orvalho de Hermon. E ele derrama sobre aquele povo a bênção, a água e a vida para sempre. Por isso no versículo. Porque no Monte Hermon derrete, a água gera vida e a vida acontece para sempre. E acontece para sempre tanto que, escrito há mais de 2000 anos, até nos dias de hoje, é a mesma coisa que acontece. Um lugar onde não tem unidade se torna um lugar pesado. Um lugar onde não tem unidade se torna um lugar seco, sem vida. Um lugar onde nós não queremos estar. Sem a unidade não há tranquilidade, não há harmonia. Sem a unidade não há refrigério. O salmista ele nos alerta e nos desafia e nos mostra que quando nós vivemos a unidade dos irmãos, o Senhor derrama sobre nós este refrigério.
Estou passando por lutas. Talvez essa seja a sua frase nessa noite. Mas quando eu vivo a unidade da igreja e não estou sozinho, eu posso usufruir do refrigério em Cristo Jesus. Como é bom poder contar com a igreja em meio às dificuldades. Estou passando dificuldades, mas não estou sozinho, porque a minha célula está junto comigo. Já participei em nossa igreja de célula, junto com a Marilisa, e a nossa célula foi instrumento de Deus para abençoar algumas pessoas. Glória a Deus por isso. E sabe o que é interessante, irmãos? Pessoas que talvez nem estejam mais aqui como membros da nossa igreja, mas nós não fomos chamados a viver uma unidade e derramar o refrigério do Senhor sobre as pessoas que querem ser membros ou querem conviver como igreja, mas sobre todos. Célula do Gabriel também já experimentou isso, né, Gabriel? Amados, o Gabriel me levou na favela aqui e não me contou como era. Eu fui de jaqueta de couro, tênis de marca. Imagina a minha carinha, como eu fiquei desesperado ali. Já joguei a jaqueta para baixo do banco. Mas, amados, uma célula de jovens foi um instrumento de Deus para derramar sobre aquela localidade, em algumas famílias, o refrigério da bênção do Senhor. E nós podemos viver isso em intensidade. Efésios 4, de 1 a 4, diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conviver a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Suportando-vos uns aos outros. Alguns textos falam suportando-vos uns aos outros em amor. E sabe, irmãos, que há algum tempo eu imaginei que suportando era assim: eu não suporto o Michael, ele me incomoda muito, mas a palavra de Deus diz assim para mim: suporte o Michael. Eu entendi assim: eu não preciso ser amigo dele, mas eu posso conviver com ele como igreja, suportando essas nossas diferenças. A palavra de Deus não está nos ensinando a suportar as nossas diferenças. Pelo contrário, a palavra de Deus está nos ensinando a como ser suporte para o outro. Em meio às dificuldades, Michael está caindo em alguma situação, e usado pelo Senhor, eu sou suporte para que ele possa se levantar novamente. E nós devemos viver isso como igreja. E quando nós vivemos isso, o refrigério do Senhor é derramado sobre nós. E terminando, parte B do versículo 3. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Quando nós vivemos em unidade, nós vivemos cobertos pela bênção do nosso Deus. Eu creio na palavra do Senhor, você crê? Eu creio que essa palavra é verdade sobre nós, amados. E creio que muito daquilo que Deus tem derramado sobre nós é porque nós já temos vivendo muito e praticamente tudo dessa unidade. Mas eu sei que ainda há muita coisa para ser feita. Deus quer que nós vivamos conforme a sua palavra. E se nós vivemos conforme a sua palavra e a sua vontade, ela sim prevalecerá sobre nós. Passaremos lutas, passaremos aflições, pois essa palavra nos alerta sobre isso, mas também esta palavra nos dá uma promessa neste momento. E eu creio que as promessas de Deus se cumprem sobre aqueles que nele creem. E a palavra é clara para nós neste texto de Salmos. Deus
derrama sobre nós a sua bênção e a vida para sempre, em meio à unidade dos irmãos, em meio à unidade da igreja. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção. Amém? Temos vivido em união? Nessa noite o desafio é viver em união em várias esferas. Você tem vivido em união com Deus? Temos vivido união com Deus de forma completa e plena nas nossas vidas? Nessa semana nós fomos desafiados no roteiro de célula a escrever as nossas prioridades. Quem aqui é líder de célula e cumpre o roteiro, sabe do que eu estou falando. E na célula onde eu participei de jovens casados, nós chegamos a uma conclusão. Que muitas vezes nós falamos quais são as nossas prioridades, mas no fundo, não vivemos conforme aquilo que nós escrevemos. Todos escreveram que a prioridade da sua vida era o quê? Deus. Todos escreveram que a prioridade era Deus. Mas nós chegamos à conclusão ali que muitas vezes, irmãos, a família se torna a nossa prioridade. O trabalho se torna a nossa prioridade. Adquirir bens se torna a nossa prioridade. O nosso bem-estar, a nossa vontade, estão à frente de Deus nas nossas vidas. Se Deus não é a nossa prioridade, como podemos dizer que vivemos em união com Ele? Mas nós também devemos e podemos viver a união dentro da família, união com Deus e união dentro da família. E você pode ter certeza que a principal estratégia de Satanás é destruir as famílias. Infelizmente, nós temos muitas vezes facilitado o trabalho para ele. Em muitas situações, amados, nós não vivemos uma união dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não é por artimanhas e dardos inflamados de Satanás, mas por culpa minha e por culpa tua. Muitas vezes, quem tem sido o agente de destruição dentro de casa é a esposa. Muitas vezes, o agente de destruição da família dentro de casa é o pai. Muitas vezes, o agente de destruição é o filho. Deus quer derramar sobre nós a unidade, a bênção e a vida sobre as nossas famílias nessa noite. Eu creio nisso. E nós devemos viver essa unidade dentro da igreja também. União com Deus, união com a família e união com a igreja. Somos diferentes, alguns de gerações diferentes, alguns com contexto social, familiar, financeiro diferentes, mas todos nós lavados e redimidos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Deus quer que, como Igreja Batista do Cajuru, Deus quer como células, Deus quer como os mais diversos ministérios de faixa etária ou não, nós possamos viver em unidade. Deus quer nos abençoar. Deus quer conceder sobre nós a bênção e a vida para sempre. Unidade entre as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade e todos nós. Atos 2,17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos.
os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Isso pode e deve ser realidade sobre nós quando vivemos a unidade. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amados, essa palavra vem ao meu coração, não porque eu creio que a nossa igreja viva em desunião. Pelo contrário, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Mas essa palavra vem ao meu coração, porque eu tenho certeza que o nosso Deus tem muito mais a fazer em nós e através de nós. Gostos pessoais, diferenças de geração, não podem ser entendimentos para nós ganharmos Curitiba para Jesus. Gostos musicais ou qualquer outro sentimento não pode ser impedimento para fazermos a diferença aonde estamos inseridos, a nossa tão amada Curitiba. E que nós, como igreja, possamos viver a unidade que Deus tem preparada para nós, porque eu sei que Ele derramará sobre nós a sua bênção e a vida para sempre. Feche os teus olhos. Não é fácil, amados, viver em unidade. Somos pessoas individuais, personalidades diferentes, gerações diferentes, mas nós precisamos viver em comunhão e no mesmo propósito. Te faço um desafio. Por favor, não se isole. Não vive isolado. Quero te fazer um desafio, não ande sozinho. Decida viver relacionamentos, decida andar e caminhar com pessoas, decida viver em célula, decida andar junto. Saiba viver em unidade em meio às diferenças, que não são determinantes quanto à salvação. E lembre-se que quando nós vivemos em comunhão, nós vivemos uma vida boa e agradável. Quando nós vivemos em união, nós vivemos uma vida cheia da unção de Deus. Quando nós vivemos em união, nós vivemos uma vida cheia de refrigério, aquela paz que excede todo entendimento. E quando nós vivemos em unidade, a nossa vida é coberta e inundada pelas bênçãos do Senhor. E o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Então nessa noite, eu quero te desafiar a você dar um passo a mais, para que você possa viver e investir mais e mais na unidade do corpo de Cristo. Pastor, eu quero realmente reconhecer que eu não tenho dado valor a Deus e às coisas de Deus, e as minhas necessidades e vontades são maiores, e por isso muitas vezes eu não tenho sido fiel ao Senhor em muitas situações da minha vida. Esta é a noite onde Deus pode derramar sobre você a unidade e restaurar este sentimento no teu coração. Pastor, eu não tenho vivido a união com Deus, não tenho tido vida de oração, não tenho tido vida de leitura bíblica, e viver igreja para mim é apenas uma religiosidade. Esta é a noite que você pode novamente andar em unidade com Deus
e reatar tudo aquilo que Deus tem preparado e separado para você. Pastor, eu não tenho vivido unidade na minha família. Está um pé de guerra na casa, um querendo matar o outro. Deus quer derramar um amor profundo na sua casa hoje e restaurar, para a glória do Senhor, relacionamentos. Pastor, eu não tenho conseguido viver igreja. Nessa noite, Deus quer que você venha viver igreja de forma plena e abençoadora na sua vida. Quero convidar todos a se colocarem de pé nesse momento. E eu quero pedir para você dar a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos estar fechando esses bancos aqui agora. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos um novo coração. E com este novo coração, nós podemos sim viver em unidade. Nós podemos sim viver relacionamento. E nós podemos sim viver essa união em Cristo Jesus. E nós como igreja vamos orar este cântico. Eu tenho certeza que o Senhor fará isso no meio de nós. Amém? Vamos cantar e adorar a Deus. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como o mundo desse novo coração. Pode aplaudir o nosso Deus.